Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Direto ao Ponto e hoje nós vamos trazer essa planilha para você, para aprender cálculos básicos, tá? E em homenagem, né, ao nosso pandemia aí que tá tendo do coronavírus, vamos ver se todos sobrevivem ou não, tá? Então, nós vamos aprender alguns cálculos básicos, vamos lá. Primeira coisa, com a planilha aberta, nós vamos aprender soma e subtração, tá? Basicamente. Cliquem na célula em branco e vamos digitar. Toda função se inicia-se com um sinal de igual, tá? Sinal de igual. Soma. Quando eu estou digitando a função soma, eu não digito completo, mas eu utilizo o tab para autocompletar e automaticamente ele me retorna o que eu devo imputar. Soma. Soma do quê? Então, vamos somar os infectados. Vou selecionar com o mouse e fecho parênteses por boa prática. E dou Enter. Esses são os infectados. Subtração. Como eu realizo subtração? Igual, só que subtração não tem uma função. Subtração. Então, igual, vou clicar na célula 260, aperto o menos, clico no 100, perceba que ficou ali a célula azul menos a vermelha e vou dar Enter, tá? Utilizar o Tab é muito importante, sendo assim, outra maneira de fazer o soma. Seleciona a célula, apague, dê o delete, o que tem na célula em branca. Vamos lá. Ao invés de você escrever soma, vamos utilizar o botão de soma do Excel. Lá em página inicial, lá na direita, vai ter esta letra E. Você vai clicar neste micro botão e tá ali, ó, somar. Ele já deu uma sugestão de soma. Mas não é isso. Sendo assim, selecione o intervalo que você deseja somar e dê Enter. Tá ok? Para dúvidas, tem um segredinho nesse arquivo que eu já deixei para você. Arrastando para a direita, se chama-se tintim por tintim. Então tem aqui, ó, soma. A primeira forma de fazer a soma. A segunda maneira e a terceira, subtração. Também, e como eu disse, infelizmente não tem a função subtrair, tá aqui, ó, direto da Microsoft para vocês, tá? Vamos para a próxima guia. Nós estamos acostumados a clicar com o botão esquerdo, mas você pode utilizar a tecla Ctrl Page Down, então você vai deixar apertado Ctrl e dar Page Down. Ele vai para a próxima guia, e nós vamos aprender agora multiplicação, divisão e assim por diante. Multiplicação. Seleciona a célula em branca, igual, clico numa célula qualquer, vezes, é este símbolo de asterisco, clico na célula 260 e dou Enter, tá? Nós temos a função multi, igual, multi. E aí, o que acontece? A função multi. Nós vimos que eu posso ficar clicando e vezes. Só que a multi, se eu selecionar o intervalo, ele multiplica todos os argumentos. Como assim, Pedro? Então, se eu selecionar do 100 até o número 380, ele vai multiplicar 100 vezes 260 vezes 30 vezes 20 vezes 40 vezes 6.750 e assim por diante até o final. E aí eu evito de ficar asterisco e clico, tá? Então, fechem com parênteses e dê Enter. E aí, ó, tá a multiplicação, tá? Deu este número por causa que é uma multiplicação de vários algarismos. Então, ele comprime nesse E elevado a 10, tá? Ok? Divisão. Vamos lá? Divisão. Seleciona a célula, igual, 260, dividido, é a barra na diagonal, a divisão. E eu vou clicar no 100.
Então, é 260 dividido por 100. Enter. 2,6, tá? Do lado lá, tintim por tintim, para você, especialmente aqui, ó. Multiplicação, como eu expliquei, e divisão. Infelizmente, não existe a função divisão no Excel. Tá aqui, ó, pela Microsoft, tá ok? Vamos lá. Próxima guia. Control Page Down. Potenciação. Vamos lá. Como que eu faço potência? 2 elevado a um número. Vou dar igual nessa célula vazia. Vou digitar 2 e acento circunflexo, que é esse chapéuzinho, né? 3. E vou dar Enter. A resposta aí. Próximo, raiz. Igual raiz. Olha lá, raiz. Quando eu estou escrevendo a função, não preciso digitar completa, mas digito as duas letras iniciais e aí ele vai mostrar uma lista diminuindo. E aí eu vou selecionar a função que eu quero, vou dar Tab. E aí ele vai automaticamente completar para você a função. Raiz do quê? Raiz do número 4. Fecho parênteses e dou Enter. Tá ok? Existe outra maneira? Existe, mas aí é um pouquinho complexa, tá? Vamos lá? Igual, abro parênteses e eu sei que um número elevado a meio é a raiz, tá? Como eu abro a função rapidamente? Eu aperto F2 do teclado, ao invés de utilizar o mouse, aperto F2 e ele abre para mim a equação, tá? Esta é outra maneira, porém, se já tem pronto, por que vamos quebrar a cabeça? Control Page Down. Porcentagem. Nossa, professor, porcentagem, como que eu faço? Então, acontece o seguinte, vamos lá? Tem aqui esse digite primeiro. Onde que está esse arquivo, pessoal? Vou deixar aqui na minha página, tá? Descrita, tá? Todos podem fazer o download, tá? Então, número digitado primeiro. Vamos digitar o número que está do lado? 20, 33, 15, 28, 20. Tá ok? Do lado, célula formatada primeiro com porcentagem e depois digito o número. Então, seleciono a célula, clico em porcentagem e depois eu digito o número 20, 33, 15, 28 e 20. Do lado, vou transformar em porcentagem direto. Putz, deu ruim. É isso que acontece no dia a dia. Por quê? Porque primeiro eu formato o tipo de célula. Se é porcentagem, eu vou formatar tipo porcentagem. Se é hora, eu vou formatar primeiro o tipo da célula. Depois eu insiro o dado. Primeiro eu formato o tipo de célula, depois eu insiro o tipo de dado. É assim que funciona o Excel. Por isso que fala porcentagem. Ele está multiplicando por 100. Do lado direito a gente viu que deu tudo certo, porque a gente formatou a célula primeiro como porcentagem e depois inseriu os dados. Na esquerda, nós inserimos os dados e falamos que é uma porcentagem. Sendo assim, ele multiplicou por 100. Tá ok? Tá? Control Page Down. Função maior e menor. Máximo e mínima. Ai, professor, confundi. Vamos lá. Prática. Maior. Vou selecionar a célula em branca, igual maior. O maior vai trazer por classificação que eu quero. Eu quero o primeiro maior, o segundo maior. Então, digitei igual maior, vou selecionar o meu conjunto de dados, ponto e vírgula. E qual classificação você deseja? O primeiro colocado? O segundo colocado? Vou digitar primeiro, pois eu quero o primeiro colocado. O maior número que está em primeiro e dou Enter. Tá? Então, o maior eu consigo classificar. Máximo, eu quero máximo. Máximo com acento. Professor, e se eu digitar sem acento também funciona? Funciona.
Qual é a diferença? A diferença é que máximo com acento, o Excel nos traz ali, ó, uma ajuda. Você quer máximo. Vou selecionar meu conjunto de dados, fecho parênteses e Enter. Ele vai me trazer o máximo valor. Não tem como eu falar se é o primeiro lugar, segundo lugar. Agora, se eu tenho maior e máximo, eu tenho menor e mínimo. Vamos lá? Menor, célula em branca, menor. Conjunto de dados, ponto e vírgula. Qual você quer o menor valor? Você quer o primeiro menor valor, segundo menor valor, primeiro. Enter. Esse é o primeiro menor valor. E o mínimo? Qual que é o mínimo valor? Igual mínimo. Vou selecionar o conjunto de dados, fecho parênteses e Enter. Qual é a diferença, professor? O menor valor eu consigo classificar. O maior e o menor, a função maior e menor, eu consigo classificar. Sendo assim, qual é o primeiro colocado, qual é o segundo colocado e assim por diante. A gente consegue ranquear. O máximo, ele vai dar o máximo valor. O mínimo, ele vai dar o mínimo valor. Esta é a diferença, tá ok? Ctrl P down, média. Média é média. Igual média. Média do que? Ele solicita aí. Média, seleciono o conjunto de dados, fecho parênteses e dou Enter. Esta é a média do conjunto de números, tá ok? Então eu selecionei o conjunto de números e dou Enter, tá ok? Então esses foram alguns cálculos básicos do Excel. Essa planilha eu vou deixar disponível no meu site. Não deixem de dar o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as atualizações, tá ok, pessoal? Um forte abraço, até mais!